Bom dia. Ontem eu tive que trabalhar, porque nós fazemos o juramento de Pitágoras, então não pode deixar de salvar vidas. Pela cara amarrotada, já vê logo que a batalha foi feia. Então, o que eu quero falar de todo o coração para a humanidade acordar, né? No caso, aí estão discutindo se é a favor do aborto, se não é. Não é. Ninguém pode fazer um aborto. Ninguém. E você tem direito de testificar isso. Nós temos um corpo material, esse aqui que está falando, né? A língua, dente, boca, quebrou meu dente nesse trabalho. E temos um corpo espiritual, esse elétrico que faz os meus dedos se mexerem, nós andarmos, o nosso cabelo crescer, nossa pele se renovar. E a gente tem direito de provar. Estou provando as coisas há muito tempo. Eu me casei com um homem bem rico para eu ter 12 filhos. Já estava na inconsciência a quantidade de criança que eu devia ter que salvar, né? Nós éramos muito doentes, tivemos 2 e tá bom. Ia adotar o terceiro. Então, meu marido não queria uma criança aleijada, preta, cheia de defeito. Quando você adota, você não conhece a genética da criança. Então, eu disse a ele, nossos 2 filhos eram lourinhos de olhos cinza. Não podemos adotar. Você não está preparado para ter uma criança aleijada. A minha amiga adotou 4 e todos os 4 tinham problema. Então, nós resolvemos ter. Aí eu fiquei grávida da minha filha. Com 2 meses eu tive rubéola. A rubéola, que era 80 por 380 a curva, tinha que fazer aqueles exames de sangue toda hora. Acabei ficando sem sangue, né? E ele queria que eu tirasse a criança. Era um aborto legal. Vou meter o pau aqui os catedráticos da UERJ. Não vou falar o nome de qual, mas todo mundo deve saber. Ele prendeu numa sala para tirar a criança. Ele disse, só tem 2 meses, é novinho. Então eu disse a ele, se você tocar no meu corpo sem assinar, você vai ter um pequeno problema. E salvei a criança. Ele deixou embora, eu salvei a criança, fugi, fui para casa de uma amiga minha, querida, Graci. Até o 5º mês eu fiquei fugindo para salvar essa criança. E salvei. Quando ela nasceu, a batalha foi tanta que eu perdi todo o meu sangue. Só fiquei com aquela quantidadezinha que mantém os órgãos. Levei 2 anos doente porque eu não aceitei o sangue, a transfusão de sangue. O único sangue que tinha no hospital era dele e eu não quis. Me refiz com casca de melão, casca de tudo, sumo de tudo. E tô lindinha, maravilhosa aqui. E aí foi uma prova que eu venci de salvar uma vida. Depois eu salvei outra. Eu estava com câncer e fiquei grávida. Foi difícil, mas salvei. Então, a gente nota assim, como é que eu vou saber como é a minha outra encarnação? Eu fiz as regressões. Foram horrorosas. E eu era uma médica e fazia aborto dos outros. Então, agora, o que cai para mim é salvar gente nessa área que fez aborto. E eu consegui me salvar, não tirei meu seio, fiquei no hospital do câncer, fiz uns tratamentos paralelos que eu adoro, não corto nada em mim. Então eu quero dizer a vocês que se você quiser saber como foi a sua encarnação, é só olhar como é que é agora. Eu sempre tenho luta com criança. Criei minha netinha, que ia morrer com leucemia,
E eu criei ela é linda, maravilhosa. E escolheu passar o Natal comigo. Vai deixar o esposo lá, namorado, sei lá o que agora é tudo moderno. E vem passar o Natal comigo. Sabe por quê? Porque o amor não morreu. E ela tem gratidão com a vovozinha dela. Então eu tive que ajudar uma pessoa assim. O sacerdote é o intermediário daqui para Jesus e de Jesus para o céu. Então a gente sempre pergunta, o que Jesus faria? Não julgar. Né? Ajudando essa pessoa, vieram muitas coisas horríveis até mim, até o tiroteio, né? E os anjos do Senhor, como disse o irmão que veio orar aqui, a senhora não tem noção da quantidade de anjos que tem na senhora. Me livrou da queimadura, que a panela de óleo virou em cima de mim, que eu resolvi comer pastel. Eu ia cair no restaurante, o copo ia me rasgar, o moço me segurou. Os tiros bateram todos do meu lado, só furou um buraco na lataria, mas em mim não furou nem um buraco. Então, se você mata, você abre um buraco para a morte. Porque o bandido brigou comigo, que eu não quis orar para ele. Eu falei para ele, eu não sou ninguém para parar o universo, para orar para você e o seu amigo não morrer. Vocês matam toda hora, vocês abrem a porta para a morte. Então, o que eu queria dizer a vocês, nunca façam um aborto. Nunca. Por quê? Porque você tira a matéria, mas a energia espiritual fica ao redor. Se você tiver outro filho, vai ficar perseguindo o outro. A sua casa vai ficar toda em confusão. A seta da divindade que vem quando a pessoa engravida, é uma benção, e você vai lá e tira. Mesmo que seja um estrupo, um cacete qualquer, se a natureza aconteceu, eu fico com a frase da irmã da igreja, só acontece o que Deus permite. Então, cumpram os seus resgates, a terra está com karma muito pesado de morte, e só a Deus cabe dar a vida e tirar a vida. Não aceitem o aborto. Pode me pichar, machucar, cutucar, futucar, dar tiro, que não é para aceitar. Né? Se eu aceitasse fazer o aborto, eu já tinha morrido há muito tempo. Né? Eu salvei, hoje a minha filha é maravilhosa e cuida do pai. Então vamos falar o seguinte, não aceite mexer na energia divina, porque quanto mais você tenta arrumar a vida do seu jeito, pior ela fica. Então eu estou aqui, uma velha toda quebrada, né? Cansada do trabalho de ontem, que é pedir perdão, a água doce, a água salgada, a pedra, as árvores, pedir perdão a tudo, porque você mexeu na energia divina. Está ficando grande o vídeo, mas tem que ser falado. Aceite a vontade do Criador, porque Ele sabe o que fala. Namastê, fiquem com Deus. Jesus, pergunte sempre o que Jesus faria. Feliz sexta-feira.